capítulo 1, Tiago, meio irmão do Senhor Jesus, ele escreve essa carta na época em que ele era líder da igreja de Jerusalém, e ele traz muitos ensinos práticos, e principalmente quando nós já estudamos sobre a prova da fé, nós vimos isso, quanto é importante nós perseverarmos na prova da fé para sermos abençoados. Amém? Então hoje nós vamos ler de 9 a 12. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Mais um. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Então nós vimos a importância de perseverar. E ele está falando várias coisas. Nós falamos no domingo passado sobre a sabedoria. Quanto é importante nós adquirirmos sabedoria para saber como devemos proceder na nossa vida para perseverarmos e recebermos a nossa coroa da vida. Sermos abençoados durante a trajetória, durante a peregrinação, porque é isso que Deus quer. Chegado a vós o reino dos céus. Nós vivemos o reino dos céus já, e ainda não, mas nós já temos as benesses do reino dos céus. Nós somos filhos de Deus, raça eleita, sacerdócio real, e por isso nós já recebemos a herança do nosso Pai através de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, por isso que ele diz: olha, perseverem, mas tenham sabedoria como vocês devem caminhar, pensar e proceder. Mudem a mente, prestem atenção como vocês devem observar as coisas. E nesse ponto aqui ele está falando da condição de que alguns podem estar. Então alguns podem estar em um momento passando privações, em dificuldades, estão vivendo em pobreza, e outros estão vivendo na riqueza, na abundância, na bastância. Então ele coloca aqui duas situações opostas entre o pobre e o rico, o orgulhoso e o humilde. E é muito interessante, né? Porque ele fala assim: o humilde, depois você coloca o texto aí, tá? O humilde deve orgulhar-se. Que contraposição é essa, não é verdade? O rico deve orgulhar-se, e o que se orgulha deve tornar-se humilde. Vou explicar, parece que embaralhei mais a situação, né? O texto já é complicadinho, mas vamos lá. O que ele quer dizer, queridos, é que o irmão que estiver em uma condição humilde, estiver passando, não quer dizer que Deus quer que a gente fique na pobreza ou na riqueza. Nós passamos por esse mundo. Muitos podem estar no momento de pobreza ou estar no momento de riqueza, mas não são estáveis. O pobre pode se tornar rico e o rico pode se tornar pobre. Mas se você estiver na condição humilde, passando por privações, passando por dificuldades, você deve se orgulhar da sua posição em Cristo Jesus. Você deve se orgulhar de pertencer ao reino de Deus. Você deve se orgulhar de já pertencer a um reino rico, de já pertencer a um reino de que nada teremos falta, de
de já pertencer ao reino, de que todas as situações podem ser mudadas. Daquilo que você não tem, você pode ter, porque a sua posição é posição em filho. Então, o humilde, ele entende a sua posição, ele entende que está passando por privações, mas ele não murmura, ele não pragueja, ele não se entra em raiva, em contenda com Deus. Ele simplesmente entende que é o momento, se orgulha de pertencer ao reino e sabe que isso pode ser transformado, pode ser mudado. E o rico? E o rico deve buscar a humildade, não deve se orgulhar daquilo que tem, porque tudo que nos é dado dos céus, é dado por permissão do Senhor. Tudo que é nos dado, mesmo a pobreza quanto a riqueza, e é por permissão do Senhor para que a gente possa nos desenvolvermos, conhecermos e conhecê-lo cada vez mais, o Pai, a vontade do Pai, daquilo que Ele deseja naquela situação que estejamos passando. O que o Senhor quer do rico é que ele não se orgulhe das suas riquezas, não tenha amor às suas riquezas, porque Ele diz que é passageiro. Tudo é emprestado para nós para um propósito. Todos os bens que nós temos um dia irão embora, porque nós vamos embora. Então Ele quer dizer, não se apegue a isso, que o rico não se apegue, que o rico não se ensoberbeça, não se orgulhe daquilo que tem, porque realmente isso fui eu que conquistei, isso fui eu que fiz por meu merecimento, pelo meu esforço. Sim, há uma colaboração, nós somos coautores da nossa história com Deus. Deus deseja que nós trabalhemos, que nós cresçamos e que possamos até enriquecer, mas há um propósito para a riqueza, que é o que nós vamos ver. O que importa para Deus verdadeiramente é a nossa posição de filho de Deus, entendimento com um coração humilde, um coração dependente dEle, um coração obediente a Ele, sabendo que para tudo há um propósito debaixo do sol, nesta terra. E é isso que Ele quer que a gente entenda, que Tiago está dizendo: olha, entenda que a condição que você está neste momento é para que você aprenda algo. E vamos ver o que é que Ele fala. Porque o Senhor Jesus disse uma frase que marcou todos eles. E eu espero que essa frase também marque o seu coração, porque Ele disse assim: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A boca vai dizer o que está no seu coração. A boca vai dizer o que você pensa, o que você sente, o que você deseja. E aonde está o seu tesouro, o que tem valor para você, o que é importante para você, aí está o seu coração. E é isso que Deus vai avaliar. Lembra que nós falamos em Provérbios, o Senhor vê a motivação, o Senhor prova o espírito daquilo que você deseja, daquilo que você faz, daquilo que você pensa, quais são as suas atitudes. Deus vai olhar a motivação do seu coração. E Ele vai trabalhar na sua vida. Enquanto você não entender o trabalhar de Deus, que Ele deseja a sua dependência, a sua obediência do seu coração, você não vai passar de fase, você não vai passar de ciclo, e vai ficar rodando ali, porque o que o Senhor quer é o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Da mesma medida que você busca a Deus, é a medida que você vai receber dele. Porque Ele deseja que você o busque, e Ele vai responder. Clamas a mim, e responder-te coisas grandes e firmes, que não sabes, mas clamas a mim, se relaciona comigo, tem intimidade comigo, conheça os meus desejos, conheça os meus planos para você. Porque eu tenho planos de paz para cumprir
do agrado do Pai dar o reino a vocês. O Senhor escolheu você, o Senhor me escolheu. Foi do agrado do Senhor escolher você para o reino dele. Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Ele está querendo dizer, olha, não se preocupem com as riquezas, vendam. Ele não quer dizer literalmente venda tudo que você tem, não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo qual é o valor que você dá para os seus bens, qual é o valor que você dá para a sua riqueza. O que é que vai no seu coração verdadeiramente? No seu dia a dia você repensa o que é que vai no seu coração. É buscar a presença de Deus, é estar na igreja, é estar entre os irmãos, é estar adorando o Senhor, é estar conhecendo, lendo a Bíblia, ou estar o tempo todo preocupado com as riquezas. Quando ele diz, não vos preocupeis com o que há de comer, beber, vestir. Lancem para mim a sua ansiedade. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou manso, aprendei de mim, aprendei de mim. Se relaciona comigo, porque eu quero te dar coisas importantes. Não pense que os bens na sua vida são importantes. Pequeno rebanho, é chegado a vós o reino de Deus. O reino está em nós, está na nossa vida. Eu acho isso maravilhoso. Nós somos embaixadores em Cristo. Nós vivemos num reino onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós estamos pisando o reino. Embaixado é aquele que pode andar com liberdade, livremente, entrar em qualquer lugar, sem precisar mostrar documento, porque ele é autoridade em qualquer nação. E nós somos embaixadores em Cristo Jesus. Temos autoridade de irmos em todos os lugares. Amém? Amém. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Aleluia. Tenha contentamento com o momento que você está passando. Tenha contentamento mesmo nas dificuldades. Tenha contentamento nas faltas. Tenha contentamento quando você tiver restrição. Tenha contentamento, porque o Senhor não deixa, não abandona. Alegre-se. Esse é o espírito da humildade. Sabendo que nós dependemos dele. E sabemos que ele não nos deixa. Sabendo que ele nos ama. Sabendo que ele já está providenciando. Que embora pareça que ele esteja em silêncio, ele está providenciando o escape. Ele está providenciando toda a provisão, todo o suprimento. Você é capaz de descansar quando lhe falta alguma coisa. Você é capaz de descansar quando você está provido e não pode comprar algumas coisas. Quando você teme que vai faltar, mas não vai faltar porque o Senhor chega na hora certa. Aleluia. Nós sabemos disso. Quantos de nós já passamos provações, privações, faltas, não é verdade? Mas o Senhor chegou no tempo certo e supriu. Amém? Amém. E nós, lá atrás, quando você olha para trás, você temeu que não fosse chegar
Você temeu que não fosse chegar o emprego. Você temeu que não fosse chegar a provisão. Você temeu que não fosse chegar o dinheiro para pagar a conta. Você temeu que não fosse se alimentar. Não tinha dinheiro para pagar o aluguel, mas chegou. Atrasou 1 mês, 2 meses, mas depois chegou. E as coisas vão chegando. Por quê? Porque o Senhor quer trabalhar o seu coração. Quer trabalhar a humildade. Quer trabalhar esse coração ligado com Ele que não teme. Essa humildade é esse estado de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados, felizes os humildes de espírito. Bem-aventurados. Ter um espírito realmente submisso à vontade de Deus, que se alegra na hora da dificuldade como se alegra na hora da constância. Você é capaz disso? Humildade é uma qualidade de quem age com simplicidade, com respeito, com cordialidade, com educação, com modéstia e gera dignidade. Isso está no dicionário. Você é capaz de viver com dignidade na falta e também quando você tem abundância? Porque muitos, queridos, quando tem a abundância, se orgulham, se ensoberbecem e perdem até a dignidade. E é isso que Tiago ele fala entre o humilde e o soberbo. E Jesus o tempo todo diz: olha, não se preocupe com a riqueza, eu estou com você, eu não te deixo, não abandono, vende tudo, não liga para o dinheiro, porque o que realmente tem valor na sua vida é a minha presença. O que realmente tem valor é o reino. O que realmente tem valor são os bens duráveis. Lembra que eu falei em Provérbios? Riqueza, honra e bens duráveis. Construa bens duráveis que são para a eternidade. Saia do ciclo que você está rodando, no mesmo ciclo que você não consegue sair desse ciclo de pobreza. Quando o seu coração estiver com o Senhor e você puder se alegrar na dificuldade, se alegrar na falta, você sai do ciclo. Porque você obedece a Deus, porque você se submete a Deus, porque você entende que Ele é a provisão, você entende que Ele não te abandona, que Ele é aquele que vai suprir todas as suas necessidades, que você tem descanso e quer aprender dele. Porque normalmente a gente não descansa, tem ansiedade e não quer aprender dele. E a gente se afasta de Deus na dificuldade, e a gente corre atrás do dinheiro, e a gente corre atrás das coisas, dos bens, e de coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E onde está o seu tesouro? O tesouro é na riqueza. Onde está escondido? O seu coração está escondido aonde? Há um mapa que só o Espírito Santo conhece, que eu não conheço esse esconderijo, mas há um mapa. Mas a palavra está dizendo que Deus abençoa tanto o rico quanto o pobre, mas basta que ele seja humilde. A posição de filho humilde. Lembra, isso é um princípio muito importante. Nós vivemos debaixo de princípios, debaixo de fundamentos da palavra de Deus. A humildade é uma delas, é uma qualidade muito importante. E que eu queria que você abrisse essa palavra em Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor, lembra que nós falamos domingo passado, ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. É um fundamento. É um fundamento. Nós precisamos da sabedoria. Nós precisamos dessa boa palavra. Essa boa palavra que entra, que é viva e eficaz. Ela separa medulas e ossos, medula e ossos, e ela discerne as intenções do coração. A viva palavra que entra em nós é
é aquela que vai dizer: pode fazer isso aqui, não, isso aqui você não faz. Não, isso aqui pode fazer que é bom. Não, isso daqui não é bom. O fundamento na sua vida tem que estar na palavra de Deus. Por isso que você precisa buscar a palavra de Deus, ter sabedoria da palavra de Deus. A vida eterna é em conhecer o Senhor. Quando você conhece as intenções de Deus, quando você conhece as promessas de Deus, você vive em descanso, aprendendo mais dele. E aí você tem um temor, que não é medo, o temor, obediência, respeito, reverência a Deus. Isso te traz sabedoria. E a humildade vai anteceder a honra. E a humildade vai trazer honra, vai trazer riquezas, vai trazer bens duráveis para a eternidade da sua vida. Amém? Deus não tem problema em nos enriquecer. Quando você vai para Filipenses 4,19, Deus não tem problema nenhum. Ele deseja a riqueza dos filhos. Você olha para a Bíblia toda. O que aconteceu na Bíblia com os patriarcas? Todos ricos, todos em abundância. O meu Deus suprirá todas as necessidades de você de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Porque o Senhor deseja riquezas para nós, mas antes disso Ele vai querer o seu coração. Glória a Deus. Ele vai querer a certeza de que você vai ter sabedoria para administrar as riquezas, não para você, não para o seu orgulho, não para a sua soberba, mas em benefício do próximo, em benefício da comunidade, em benefício daqueles que necessitam. A igreja, como é que a igreja trabalha? Com obras sociais, com ajuda ao próximo. Nós precisamos entender que sermos humildes não é olharmos simplesmente e aceitarmos a nossa condição. Eu sou pobre. Não. Humilde é uma condição de obediência a Deus, submissão a Deus. Você pode ser rico e humilde. E é isso que Ele deseja. Porque o Senhor deseja suprir-nos das gloriosas riquezas dEle, onde nada nós teremos falta. No início, Tiago fala disso: quando você perseverar na prova da sua fé, de nada você terá falta, você será suprido em tudo. Mas nós somos provados naquilo que o Senhor quer transformar no nosso coração, no nosso caráter. Quando fala de coração, fala do caráter, aonde você vai aplicar as suas riquezas. Se você se ensoberbecer e falar: eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha os meus bens. Jesus disse: ele falou: olha, hoje eu vou fazer mais celeiros, eu vou construir mais para estocar mais, porque eu sou muito rico. E Jesus falou: louco, hoje vou pedir sua vida. A nossa vida é passageira, mas nós precisamos entender qual é o valor que ela tem para Cristo Jesus, qual é o propósito que tem, seja na pobreza, seja na riqueza. Você deve ter um coração humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque darão o reino dos céus. Glória a Deus. O orgulhoso, o soberbo, não. Aquele que fica somente olhando para o espelho, ele vai ver somente a sua face, vai adorar a sua face, não vai ter simplesmente uma postura de adoração ao Senhor, vai ficar olhando e se adorando e se ensoberbecendo, não vai olhar o próximo, não vai olhar os outros. O orgulhoso é aquele que é egoísta, que é egocêntrico, que pensa somente em si, na sua imagem. Hoje nós temos uma inversão de valores muito grandes. Você vê pessoas, influencers, youtubers, que ganham muito mais que um professor. Você vê jogadores de futebol que ganham muito mais que um cientista, que ganham muito mais que médicos. Então há uma inversão de valores para que as pessoas se orgulhem. Infelizmente, na sociedade do mundo, as pessoas olham para aquilo que as pessoas têm. Infelizmente, as pessoas têm relacionamentos, às vezes, os relacionamentos de network.
relacionamentos utilitários. O que é que você pode me dar? O que é que você pode me ser útil? Eu vou ser amiga da Natália para ganhar cabelo de graça. Ok? Então são pessoas que se aproximam das pessoas sempre com o olhar daquilo que eu posso usufruir de você. Infelizmente as pessoas são assim. Olham para o que você tem, para a posição que você tem no mundo, para aquilo que você é. Mas nós que pertencemos ao reino de Deus, nós temos um coração altruísta, não egoísta. Nós olhamos para o próximo, nós pensamos: em que eu posso ajudar? Glória a Deus. Em que eu posso ser bênção para o próximo? O que Deus tem em mim que eu posso doar? Porque é melhor doar, é melhor servir, é melhor dar do que receber. É melhor você ter algo para realmente poder ver a transformação do próximo. Não somente dinheiro, mas simplesmente uma palavra de esperança, uma oração, um abraço, um olhar diferente, uma visita, uma palavra de bênção para a pessoa, uma palavra de esperança. É tudo que as pessoas necessitam. A palavra de vida, e de vida em abundância do Senhor. Quando você traz para alguém que está triste, para alguém que está amargurado, para essas pessoas do mundo que não sabem onde encontrar vida, onde encontrar paz, onde encontrar luz, quando você chega com uma palavra: Jesus ama você, Jesus está entrando na sua dor, Jesus está entrando na sua enfermidade. O mundo daquela pessoa é transformado imediatamente. Por isso que nós temos essa inversão. As coisas loucas desse mundo, o Senhor confundiu. E eu acho maravilhoso, porque Jesus é o padrão. Jesus é o padrão, Jesus é o exemplo, Jesus nos inspira. Eu amo isso, porque eu olho para algumas pessoas nesse mundo, eu gosto muito de biografias, e algumas biografias me inspiram na vida. E você precisa olhar principalmente para Jesus, que Jesus é o padrão de humildade, glorioso, rico, poderoso. O Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, veio como um homem humilde. Mostrou que nada necessitava, mostrou que era feliz, mostrou que tinha alegria, mesmo não tendo nada. Ele disse: eu não tenho onde recostar. Abre para mim, por favor, em João 13, de 14 a 17. João 13, de 14 a 17. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, veja a importância do padrão de que ele quis mostrar. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então, seja humilde. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Pratique o que Jesus ensinou, pratique o que Jesus fez. Ele é o padrão. Nós somos pequenos cristos. Como é que você gostaria de ser recebido? Você se coloca no lugar da pessoa. Como é que você gostaria de ser tratado? Tem dias que você fala assim: puxa, eu queria tanto alguém que me ligasse, me desse coração. Eu queria que tanto alguém me desse um abraço. Eu queria tanto que alguém falasse algo que me desse uma direção. Não é? Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você já se sentiu só? E Jesus manda alguém te ligar, manda alguém te dar uma palavra, manda alguém falar: como que você está? Jesus manda pessoas para fazer essas coisas, mas ele diz: me busque,
Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender e conhecer, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. O Senhor se agrada quando você o busca. O Senhor se agrada quando você procura conhecê-lo. O Senhor se agrada quando você procura compreendê-lo. Porque você já teve muitas vezes assim, algum chilique diante de Deus: o Senhor não está me respondendo. Eu já tive. O Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo, eu não ouço a sua voz. E Ele o tempo todo está falando. Ele diz: o tempo todo eu falo com você. O tempo todo eu tenho a minha palavra. O tempo todo eu estou do seu lado. Eu jamais te deixo. Mas você precisa me buscar. Você precisa ser comigo. Um só comigo, como diz a palavra. A ponto de que a sua mente e o seu coração pensem só palavras de vida. Somente tu tens, Senhor, palavras de vida e de vida eterna. Mas é preciso ser humilde para fazer isso. O orgulhoso afasta o conhecimento de Deus. Como eu disse, os valores estão trocados. Eu não sei se vocês se lembram da Copa passada. Esse ano, essa última Copa ganhou a Argentina, né? Foi a Argentina, não foi? Mas na Copa, lá atrás, eu me lembro muito bem que o Neymar chegou no primeiro jogo com um topete amarelo, com as novas tatuagens, com a, como chama? A chuteira cor-de-rosa, a meia com não sei o quê. E ele então chegou e entrou em campo preocupado com a imagem dele, com o que iam dizer nas redes sociais. Ele ficou tão preocupado com a imagem dele que ele não jogou bola. No segundo, ele foi muito mal no primeiro. No segundo jogo, ele já veio com o cabelo raspado, já veio mais normal, começou a jogar melhor. No terceiro, ele já veio com sede de bola, mas acabou perdendo, acabou machucado. Porque onde que estava o coração dele? Na imagem, daquilo que ele foi programado para fazer, um bom jogador, para gloriar o nome do Senhor. Não adianta dizer que é de Jesus se não conhece a vontade de Jesus, se não é humilde. Ele entrou orgulhoso, ele entrou altivo, confiante naquilo que ele sabia fazer, e realmente ele foi habilitado para jogar futebol. É um menino que tem muito talento, e o talento que foi dado a ele se perdeu no orgulho. Quando você olhava para aquela mesma época, o Messi ele jogou muito bem, mas não precisou pintar o cabelo, não precisou fazer 30 tatuagens, não pôs a chuteira cor-de-rosa, a meia amarela, o calção não sei do que, as novas tatuagens, preocupados com a imagem. O Messi era um menino e é um moço humilde, e ele perdeu, e foram muito mal naquela época, mas ele foi honrado. E o nosso Neymar, desonrado. Não é a importância do resultado, é como ele procedeu no jogo. Mesmo que ele tenha perdido, mesmo que muitas vezes você possa perder em algumas situações, o que importa é a sua posição em Cristo, e você será honrado e honrada aonde você estiver, pela sua posição de dignidade, pelos seus princípios que você segue. Por ser obediente à palavra de Deus, você sempre será honrado, e a justiça caminhará em teu favor, por conhecer ao Senhor. Veja como isso é importante. Não é o que vai te honrar, não é o primeiro lugar, mas é a posição.
Há um ditado muito ruim que as pessoas falam que o segundo lugar é o primeiro perdedor. É algo do mundo. As pessoas desvalorizam, já falei aqui sobre o Rubinho Barrichello, desvalorizam o segundo lugar dele, mas ele é o segundo do mundo. Quem é que consegue chegar no segundo do mundo? E as pessoas no mundo desvalorizam, porque queriam somente que ele chegasse em primeiro. Porque as pessoas são orgulhosas, são egoístas, egocêntricas. E estão sempre com a língua criticando, com a língua blasfemando. Então vejam a importância de ser humilde, de você não almejar coisas que não são fundamentos de Cristo, para que você não ande frustrado, porque o Neymar naquela época ficou tremendamente frustrado, porque a imagem dele caiu. Você veja a vida dele problemática, com a família problemática. Veja a vida de um Messi, humilde, anda com dignidade, com uma família abençoada. Veja o Cristiano Ronaldo. A equipe de Portugal não venceu, mas ele é honrado. Ele é um daqueles que mais ajudam as instituições financeiramente. Ele é um grande patrocinador de ONGs que ajudam pessoas necessitadas. Por quê? Porque ele entendeu que o que foi dado a ele veio de Deus. Porque ele entendeu que aquilo que ele recebe é para ser também doado àqueles que necessitam. Porque a vida dele vai passar e esse dinheiro não vai ter valor nenhum se não for abençoar o próximo. Porque os valores da sociedade são contrários. Quanto ganha o professor? As pessoas valorizam mais a imagem de um jogador, com seus iates, com seus carros, do que um professor que educa seus filhos, educa a nossa família, que traz a informação para que essa pessoa se forme, a formação de caráter da nossa sociedade. Então os valores estão trocados. Por isso que nós temos que ensinar a nossa família, nos relacionamentos, a entender qual é o verdadeiro valor. Porque os nossos filhos vão querer o quê? Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser corredor de Fórmula 1. Eu quero ser influencer. Eu quero ser youtuber. Eu quero ser famoso. Antes de você desejar ser famoso, Deus precisa trabalhar o seu coração e o seu caráter. Porque quando você só buscou ser famosa, as coisas não quebravam, os ciclos não quebravam, as coisas não fluíam. Quando você entendeu que Deus queria o seu coração e você entregou, os ciclos não quebrou. Então é necessário que você entenda que você precisa ser obediente à palavra de Deus e andar nos fundamentos do Senhor, para que os ciclos na sua vida que estão presos, que não fluem, sejam quebrados e possam fluir. Amém? Amém. Esses jogadores, eles querem o brilho, e nós crentes queremos o brilho de Jesus. Não o brilho para nós, não nos abrilhantarmos, não nos ensoberbecermos. Como eu disse, eu gosto muito de histórias que me inspiram. Um dia, Billy Graham, quem conhece Billy Graham? Aposto que todo mundo. Billy Graham, quem conhece? Um dos homens que mais evangelizou as nações. Foi por todas as nações. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube. Mas ele desejou do Senhor ardentemente ir pregar a palavra de salvação em todas as nações, e ele foi em todas as nações. Ele juntava as pessoas em estádios, porque hoje em dia é muito bonito, né? As pessoas querem ir para a África fazer missões, dizem que é para fazer missões para o Senhor, tiram meia dúzia de fotos com as pessoas pobres e voltam para cá e não fizeram missão nenhuma. Mas querem colocar nas suas redes sociais que eles foram lá. Só que este homem, Billy Graham, ia a estádios e milhares de pessoas ouviam a palavra de Deus de salvação e eram salvas e se rendiam ao Senhor e tiveram nas suas vidas
o nome escrito no livro da vida, suas vidas salvas na eternidade. Que coisa mais maravilhosa um homem poder pregar para milhares de pessoas a mensagem da salvação, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo. Esse homem já morreu, mas foi dedicado a evangelizar nações e evangelizou. Um homem muito sábio, conhecedor da Bíblia, educou seus filhos, educou sua família, deixou um legado, deixou uma história de vitória, deixou uma história com fundamento na terra, na rocha. Ele construiu algo importante na sua família. E um dia um homem entrou no elevador onde ele estava, ele já velhinho, e o homem disse, o homem não era crente, mas o homem o reconheceu com dignidade e disse: Billy, você é um grande homem. E ele disse: não, eu sou um homem comum. Um homem comum com uma grande mensagem. Jesus e a Deus. Isso me inspira. Isso me inspira. Isso me dá norte, me dá direção. Hoje ele está desfrutando das benesses da vida eterna. Mas ele deixou algo muito importante para nós. Ele nos ensinou sobre a Bíblia. Ele ensinou milhares de pessoas sobre a importância da mudança de caráter, de comportamento, de deixar o pecado, de andar em arrependimento. Porque isso é que vai quebrar ciclos na sua vida para que você tenha uma vida abençoada. Arrependei-vos que é chegado a vós o reino. Tenha mudança de caráter, mudança de vida, mudança de pensamento e de atitude. Seja humilde, seja obediente. Não adianta só conhecermos, porque muitos conhecem. O próprio Neymar fala, é para Jesus, é para Jesus. Mas aonde está a mudança de caráter? Você, quando olha para alguém, você se inspira, porque o que ele fala, ele cumpre, não é? Ou você vê muitas pessoas que falam muito, mas não cumprem. Isso não deve ser inspiração para nós. Eclesiastes 7,14 diz assim. Eclesiastes 7,14. Haverá dias bons. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Todo ser humano quer saber do futuro, né? Que coisa incrível. Mas ele está dizendo: olha, não precisa se preocupar com o futuro. O futuro eu garanto para você. Um bom futuro eu garanto para você, porque você é meu, eu estou com você, eu não te deixo, não te abandono, e você é meu. Há um selo sobre a sua vida, há uma marca sobre a sua vida. O meu nome está sobre a sua vida. Então não se preocupe com o futuro. Mas vai ter dias bons e dias maus. Nesses dias bons, aproveite. Mas eles passam. É isso que o Tiago estava falando da riqueza. A riqueza passa. Os dias maus também passam. Mas nos dias maus, você considera. Quando forem ruins, considere. Porque Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra o seu futuro. Quando for o dia mau, considere como você vai proceder. Porque você vai querer saber o futuro. Você vai começar a planejar para você ter um bom futuro. Você vai querer atropelar os planos de Deus para que você tenha uma paz hoje e não fique ansioso. Então não se preocupe com o futuro. Nos dias maus, considere como que você vai pensar e agir. Porque é nos dias maus que normalmente nós tropeçamos. Porque nós perdemos a confiança muitas vezes em Deus e nós não nos submetemos. Então é necessário, nesses dias, considerar que Deus está trabalhando. Considerar o que é necessário se arrepender. Considerar que muitas vezes nós erramos. Tem dias maus, porque nós erramos. E nós precisamos admitir os nossos erros.
Porque o mais difícil é nós admitirmos os nossos erros. Quando nós estamos em um relacionamento, sejam com marido e mulher, sejam com sócios, sejam com os amigos, quando você tem uma discussão, quando você tem um dia mau, quando você tem conflito em casa de como resolveram as coisas, nesses dias maus, o mais difícil é nós admitirmos o nosso erro. Nós somos bons de justificativos. Isso aconteceu por causa do fulano, isso aconteceu porque choveu, isso aconteceu por causa da pandemia, isso aconteceu por causa do governo. Nós somos bons de justificarmos, mas ruins de admitirmos os erros. Quando nós temos um conflito em casa, o mais difícil é o que você deve fazer, é pedir perdão. É o mais difícil porque, assim como no Éden, Adão e Eva, o que mais fizeram foi tentar justificar algo que era meio deles, culpar outros. E quando você procura ter paz na razão, e você diz: me perdoa, eu errei. Toda condena é encerrada. Não tem não procede mais uma discussão. Quando você quer ensinar um líder, quando você quer contratar alguém na sua empresa, quando você quer colocá-lo numa posição de liderança, você vai contratar aquele que admite os seus erros, mas que entende: eu errei, quero melhorar, ou aquele que sempre vai dar desculpas, que não foi ele que errou, foi o fulano, foi o ciclano. Então, normalmente, você, para colocar um líder, você vai querer aquele que assume os seus erros, é humilde, entende suas falhas, entende a necessidade de crescer, entende a necessidade de estudar, entende a necessidade de avançar, mas aquele que não foge das suas responsabilidades, é aquele que você tem com confiança. Quem que vai ser aquele que vai andar na confiança? Quem que você vai pôr para liderar outros? Para eu poder liderar, eu aprendi muito a ser muito humilde. Meu líder me ensinou muitas coisas e eu acatei essas coisas. Eu ouvi do meu líder coisas muito difíceis sobre a minha pessoa, mas eu aceitei a mudança. Porque para que eu possa liderar as pessoas, eu fui muito tempo liderada. E para ser liderada, eu precisei me colocar submissa, eu precisei me colocar debaixo daquela liderança, humildemente, sabendo que aquilo seria bom para mim. Mas o quanto nós não queremos nenhuma liderança sobre nós, e muito menos de Cristo, porque a liderança de Cristo exige renúncias, a liderança de Cristo exige arrependimento, existe mudança de mente, existe mudança de comportamento, e é assim com qualquer pessoa. O quanto você está disposto a ser humilde e ser liderado por Cristo Jesus, ser comandado por Cristo Jesus, ser direcionado por Cristo Jesus. Onde está o seu coração? E por último, o que nós devemos prestar muita atenção, onde você também olha para o seu liderado ou para alguém que trabalha com você. Se ele for perfeccionista, e se você for perfeccionista, as coisas não vão andar. Porque nós precisamos entender que nós somos falhos, mas o Senhor é que é forte. O Senhor que nos habilita, o Senhor que nos capacita. E nós precisamos aceitar falhas e erros em nós. O perfeccionista é aquele que não vai para frente.
Tem gente que é tão perfeccionista que não quer nem dirigir para não ouvir alguém xingar se você fechar. Eu conheço um que ele diz: não, eu não sei dirigir muito bem, então eu vou contratar um motorista. Por medo de ser simplesmente corrigido. Eu tinha um amigo em São Paulo que ele foi para o seminário e ele dizia: eu sei tudo, não preciso aprender nada, eu sei tudo, eu sei tudo. Ele foi a pessoa que mais levou bordoada de todos os líderes, de todos os professores, até o ponto que no segundo ou no terceiro ano ele começou a ficar quieto, começou a ficar tão quieto, e ele era uma pessoa respondona, era uma pessoa que criticava, era uma pessoa que estava sempre se contrapondo às ideias. Não é nada disso que o Senhor está falando. E ele era uma pessoa soberba, uma pessoa perfeccionista, queria que houvesse essas explicações. E ele foi tão, o tempo todo chicoteado pelos professores. E ele foi tão colocado de lado. E ele foi tão humilhado, porque não conhecia nada verdadeiramente. Até o ponto de que ele se quebrantou, pediu perdão ao Senhor, começou a se colocar humilde diante dos professores para que ele aprendesse. No final, ele foi colocado como professor do seminário, porque ele entendeu que ele precisava ser humilde para quebrar um ciclo, para não ser orgulhoso. É um contraponto do Senhor, porque o orgulho precede a queda, né? Então, o quanto que a gente precisa prestar atenção sobre o orgulho e sobre a humildade. Amém? Amém. Quantos de nós não quer simplesmente nos colocarmos debaixo do Senhor? Eu escrevi assim hoje no Instagram: mais bonito que a aparência é o caráter, mais valioso que a razão é a verdade, melhor do que palavras são as verdadeiras atitudes de amor, mais importante que o status é a humildade. Revise os seus valores. Nós não sabemos mais que os outros. Nós não somos mais que ninguém. O Senhor ama o rico e o pobre. O Senhor quer abençoar o pobre e o rico. Ele está tanto com um quanto com o outro. Ele não está se importando com a condição social que estamos. Ele está se importando com o nosso coração, em suprir todas as nossas necessidades, daquilo que precisamos para aquele momento, para sermos um instrumento de bênção para o próximo, para sermos verdadeiramente pequenos cristos, para andarmos como Cristo andou, para sermos o padrão. Ele tem riqueza para nós, Ele quer que nós possamos ser ricos. Mas para que a riqueza? Para que você quer ter bens? Para que você quer ter dinheiro? Foi quando o Senhor quebrou o meu coração, onde eu fui envolvida no golpe, perdi tudo. E quando eu perdi tudo, eu vi o verdadeiro valor da vida, Jesus Cristo. E o Senhor me restituiu 100 vezes mais. Eu não tenho problemas financeiros, porque o meu coração está em primeiro lugar para Ele. A minha vida é dedicada a Ele. 100% a minha vida é dedicada ao Senhor e ao próximo. Eu amo vidas, eu amo ajudar vidas, eu amo me doar em condições que muitas vezes vocês nem imaginam. Mas porque quanto mais eu me envolvo com ajuda ao próximo, mais o Senhor me dá. Porque eu amo a vida. A minha vida é passageira. A minha vida logo vai passar. E eu não me preocupo com as minhas filhas, porque eu sei que Deus também vai dar muito para elas. Porque o que mais importa é a educação que eu dou para elas. Mais importa é a palavra de Deus que eu dou para elas. Porque o Senhor vai estar com elas todos os dias da vida delas. Então não se preocupe com o que você vai deixar de bens, porque você pode deixar bens que o governo pode tomar.
Nada você tem segurança a não ser em Jesus Cristo. A sua segurança tem que estar nele. Essa é a prova de fé que você tem que permanecer. Não ter medo de perder. Não ter medo de não ter, porque Ele vai suprir as necessidades todas. Então você está construindo um legado, construindo alguma coisa na sua vida, sua família. Aquilo que você está construindo, construa diante da palavra de Deus. Dê para sua filha, dê para os seus filhos verdadeiramente o fundamento inabalável que jamais será perdido. Mas admita diante do Senhor os seus erros, muitas vezes o seu orgulho, muitas vezes a sua ganância. A ganância não leva a lugar nenhum. O Senhor fala em Hebreus 13:5: não sejais avarentos, não sejais avarentos, miseráveis, fechados. Não tenham medo de doar, não tenham medo de se dar, porque quanto mais você se dá, mais o Senhor vê o seu coração, mais Ele vai trazer para você dar, porque você é uma fonte inesgotável, você é uma semente que frutifica para a glória de Deus. Quando você vê, hoje eu vi a flor de maio na minha casa. A flor de maio, deveria brotar em maio, nós estamos em julho. Ela toda linda, e tinha mais brotinhos ali. E o Senhor fala: olha, quando ela verdadeiramente desabrochar, é para a minha glória que ela desabrocha. É para a minha glória que ela desabrocha. Tudo é para a glória de Deus. Tudo está envolvido a glória de Deus na sua vida. Se o que você faz glorifica a Deus, uau, a sua vida cada dia mais vai fluir, porque esse é o propósito da sua vida. Mas se você está empacado em alguns ciclos que não fluem, repense no seu coração, arrependa-se, torne-se humilde, aprende do Senhor, busca o Senhor. Quanto mais você o buscar, mais Ele vai te dar. Quanto mais você se doar, mais você vai receber. Alegre-se com o Senhor mesmo na dificuldade, porque está chegando a abundância, porque Ele promete isso. Mas a sua condição é passageira, tanto na riqueza quanto na pobreza, porque Deus quer te ensinar algo, tanto numa quanto noutra. Por isso, o humilde deve orgulhar-se e o orgulhoso deve orgulhar-se. Amém? Amém. Então que hoje você se coloque diante de Deus e lembre-se desse versículo também, Salmo 41, 1-3, para encerrar. Como é feliz aquele que se interessa pelo povo. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito: quando ele vai morrer, quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche meu coração de calúnias e depois espalha para onde vai. Mais um só para a gente terminar. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando o pior me acontecerá. Mas vamos ver. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre.
Louvado seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém. Em outras versões, diz que o Senhor afofa a cama daquele que ajuda o povo. O que você faz hoje é uma semente para o seu futuro. Lembre-se disso, que tudo que nós fazemos hoje é uma semente para o nosso futuro. Então, examine o seu coração, de como você procedeu até aqui, e de como você quer proceder daqui para diante, em humildade, submissão e obediência.